てやる。この世から一匹残らず。 Olá pessoal, eu sou Alberto Delísula e hoje vamos trazer mais uma vez uma análise do anime Attack on Titan. Dessa vez vamos entender melhor a psicologia do transtorno de estresse pós-traumático, observando como que ele é representado no anime, e vamos analisar como que o trauma é retratado por meio dos personagens principais, Eren, Mikasa e Armin, e vamos explorar as implicações dessas representações. Bom, antes de iniciarmos essa análise psicológica, vamos fazer um breve resumo do início de Attack on Titan. Criado por Hajime Isayama, o anime e mangá contam a história de um mundo em que a humanidade foi devastada pelos estranhos e gigantescos humanoides que são conhecidos como Titãs. Pouco se sabe sobre sua origem ou por que estão tão empenhados em comer a humanidade. Aparentemente sem inteligência, eles vagam pelo mundo exterminando a humanidade há anos. E durante o último século, os últimos sobreviventes da raça humana se refugiaram em cidades cercadas por 3 muralhas: Maria, Rose e Sina. Essas muralhas, com cerca de 50 metros de altura, foram capazes de manter os titãs afastados por mais de 100 anos. E no coração dessa narrativa tensa e implacável, encontramos nossos protagonistas: Eren Yeager, Mikasa Ackerman e Armin Arlet. Esse trio de amigos, todos nascidos e criados na cidade de Shiganshina, localizada na periferia da muralha mais externa, a Muralha Maria, se veem enredados em uma luta pela sobrevivência no mundo que é povoado por titãs. Eren Yeager, o personagem central, é um jovem impetuoso e determinado, movido por um desejo inabalável de erradicar os titãs. Mikasa Ackerman, adotada pela família Yeager após a perda trágica de seus pais, é uma combatente habilidosa e com forte instinto de proteção, particularmente em relação a Eren. E Armin Arlet, por outro lado, não é notável por sua força física, mas sim pela sua aguda inteligência e capacidade de pensar estrategicamente, qualidades que são inestimáveis na luta contra os titãs. Em 850, a vida desses jovens muda drasticamente com um evento terrível, que foi a queda da Muralha Maria. Esta catástrofe, causada pela invasão de 2 titãs de proporções imensas, o Titã Colossal e o Titã Blindado, abre o caminho para uma onda de titãs menores que invadem a cidade, devorando e matando a maioria de seus habitantes. O protagonista da história, Eren Yeager, testemunhou a morte de sua mãe pelas mãos de um titã e decidiu se juntar à perigosa divisão de reconhecimento, que é esse departamento do exército encarregado de combater os titãs e descobrir seus segredos. E esse evento cataclísmico também impulsiona Mikasa e Armin a se alistarem nessa divisão de reconhecimento. E a partir daí, os 3 personagens seguem seus esforços heróicos e desesperados para sobreviver e lutar em um mundo onde a humanidade está à beira da extinção, forçada a viver atrás de muralhas enormes para se proteger dos titãs, que comem os seres humanos sem nenhum motivo aparente. Depois da queda da Muralha Maria, a trama se desenvolve em torno de Eren, Mikasa e Armin e suas lutas desesperadas para sobreviverem em um mundo que é hostil, que é cruel, onde a morte espreita a cada esquina. Attack on Titan não é apenas um anime de ação, mas também uma exploração da psicologia humana sob circunstâncias extremas. Por meio de seus personagens complexos e de uma trama densa, a série oferece um vislumbre do impacto do trauma e da luta constante pela sobrevivência no bem-estar psicológico dos indivíduos. Os personagens da série passam por uma série de experiências traumáticas, e muitos deles exibem sintomas consistentes com o chamado transtorno de estresse pós-traumático. Apesar de o transtorno de estresse pós-traumático ter ganhado notoriedade por causa de sua incidência em ex-combatentes de guerra, inclusive ao caso de Attack on Titan, ele pode surgir em decorrência de outros tipos de traumas, como episódios de ameaça de morte, de agressão física, de violência sexual. E um detalhe importante,
Não necessariamente a pessoa tem que ter vivenciado a situação traumática. É possível que o gatilho da condição seja simplesmente baseado em alguém próximo ter passado por uma situação traumática. Ou pode surgir até mesmo depois de contatos repetidos com algo associado a um evento traumático. Por exemplo, socorristas, bombeiros que recorrem restos de corpos humanos ou policiais que são diariamente expostos a detalhes de abuso infantil. E como relatado em filmes, livros e até mesmo em Attack on Titan, um dos sintomas mais característicos do transtorno de estresse pós-traumático é a presença de lembranças intrusivas recorrentes e que se relacionam com a situação traumática. Às vezes, essas lembranças são revividas na forma de sonhos que apresentam algum conteúdo que se assemelha ao trauma. Essas lembranças geram um grande sofrimento. E é possível que a pessoa tenha reações fisiológicas de medo, de pavor. E esse ato de reviver pode ser tão forte ao ponto de o indivíduo sentir ou agir como se estivesse de volta naquele momento traumático. E devido ao desconforto causado, os pacientes tendem a evitar tudo aquilo que remeta ao acontecido. Eren Yeager, o protagonista de Attack on Titan, experimenta um trauma extremo já no primeiro episódio da série, quando testemunha o assassinato brutal da sua mãe durante o ataque do Titã Colossal à sua cidade. E é justamente esse evento devastador que provoca em Eren uma raiva intensa e um desejo insaciável de vingança contra os titãs, levando inclusive a se alistar no exército para combatê-los. E em várias ocasiões, Eren é visto lutando contra flashbacks e pesadelos, onde ele revive a morte da sua mãe. A raiva intensa que Eren frequentemente exibe, além de seus sentimentos de impotência, também são indicativos do transtorno. Indivíduos com essa condição convivem constantemente com estados emocionais negativos, sentindo, por exemplo, raiva, pavor, culpa, às vezes culminando em uma total incapacidade de sentir emoções positivas. O estado em que a pessoa entra é como se ela estivesse esperando uma ameaça iminente a qualquer momento, pois ela se torna hipervigilante, ou seja, atenta a tudo ao seu redor. Além disso, é possível notar a presença de respostas de susto exageradas, e por vezes isso atinge as relações sociais, já que o indivíduo mostra um comportamento muito irritável, como explosões súbitas de raiva, por exemplo. Bom, se você entrou em um estado em que ficou hipervigilante ou muito ansioso, sabe que é quase impossível relaxar quando se está assim. E o mesmo acontece com indivíduos que têm esse transtorno. O corpo deles está em constante reação de luta ou fuga, o que gera problemas no sono e dificuldade de concentração em tarefas cotidianas. E é justamente isso que acontece com Mikasa Ackerman, uma outra personagem do anime. Ela também apresenta sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, mantendo um estado de hipervigilância, sempre alerta e pronta para proteger as pessoas que ela ama, em especial Eren. Mas antes de contarmos sobre sintomas de estresse pós-traumático de Mikasa, vou precisar que você dê aquela curtida no vídeo, né? Não custa nada e é uma forma de você mostrar pro algoritmo do YouTube que esse conteúdo é sim relevante. Agora, se além da curtida, você também está inscrito no canal e ativou o sininho, valeu demais. Bom, voltando a falar de Mikasa. Os primeiros anos da vida de Mikasa foram marcados por uma tragédia devastadora. Em um episódio aterrorizante que deixou cicatrizes profundas, ela foi forçada a presenciar o assassinato cruel de seus pais. A sensação de impotência e o medo que Mikasa vivenciou enquanto via seus pais serem mortos diante de seus olhos se manifestaram na forma de um intenso desejo de proteger aqueles que lhes são queridos, principalmente Eren. E a consequência desse evento traumático foi uma transformação drástica na personalidade de Mikasa. Ela, que antes era uma criança normal ou despreocupada, transformou-se em uma guerreira excepcionalmente habilidosa, sempre em estado de alerta e sempre pronta para lutar para proteger Eren. E este comportamento hipervigilante, embora possa ser atribuído à sua dedicação em proteger Eren, também pode ser um sintoma de transtorno de estresse pós-traumático, já que pessoas com esse transtorno estão frequentemente em estado de alerta máximo, sempre à espera de perigos, sejam eles reais ou imaginários. Além disso, as habilidades de combate quase sobre-humanas de Mikasa também podem ser interpretadas como uma resposta ao trauma, uma forma de luta ou fuga. Ela aprendeu a lutar para sobreviver, e a sua habilidade em combate
se tornou a maneira de reafirmar o controle que ela perdeu naquele dia fatídico. E a experiência de Mikasa é um lembrete doloroso de como que o trauma pode moldar uma pessoa. Embora ela tenha se tornado uma guerreira temida, por baixo dessa fachada forte, temos uma jovem que teve que enfrentar o terror indescritível muito cedo na sua vida. Por último, mas não menos importante, temos Armin Arlet. Armin é um personagem intrigante em Attack on Titan. Sua aguçada inteligência e capacidade estratégica são fundamentais para a sobrevivência da humanidade contra os titãs. Mas por trás de sua mente brilhante está um homem jovem que tem suportado uma montanha de traumas e pressões. Ao longo da série, Armin é submetido a uma série de experiências horríveis. Testemunhar a morte de seus companheiros soldados é uma ocorrência constante e agonizante. Os gritos moribundos, o cheiro de sangue e a visão de corpos destroçados são gravados em sua memória, assombrando-o constantemente. Estas certamente são experiências que ninguém, muito menos um jovem, deveria ter que suportar. Armin carrega sobre seus ombros uma pressão avassaladora. Como um dos principais estrategistas, ele é frequentemente encarregado de fazer decisões críticas. Decisões que não afetam não apenas a vida de seus companheiros, mas o destino de toda a humanidade. A culpa de tomar decisões que resultam em mortes, mesmo que às vezes necessárias, pesa muito sobre ele. Esses traumas e pressões se manifestam em variedade de sintomas que são indicativos do transtorno de estresse pós-traumático, que são os flashbacks perturbadores, sentimentos de culpa avassaladores, isso no Armin é fortíssimo. E a evitação de situações que remetem aos traumas são alguns dos sintomas mais evidentes. Por exemplo, durante a batalha no distrito de Trost, por exemplo, a gente vê Armin paralisado pelo choque e pela culpa de ver seus companheiros morrendo. E além de lutar contra os titãs, Armin luta com seus traumas e ele luta com a tendência de evitar lembrar ou falar sobre os eventos traumáticos. Isso é claramente visto na sua relutância em discutir suas experiências traumáticas, mesmo com seus amigos mais próximos. A aversão de Armin é um mecanismo de defesa, uma tentativa de se proteger do tormento emocional associado à recordação desses eventos. E agora eu queria saber o que você achou dessa nossa análise de Attack on Titan. Quer sugerir alguma análise de Attack on Titan nos comentários? Olha só, se der view, eu faço mais uma, beleza? Agora, se você quiser conversar diretamente comigo, aí tem que virar apoiador. Participe da nossa campanha do Apoia-se e você vai poder conversar diretamente comigo e com a nossa comunidade lá no grupo do Telegram. Então, participe e a gente se vê lá.